Olá, Alfartanos, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Vatti e hoje nós vamos falar sobre a saúde como um direito. Estamos falando sobre direito sanitário. Então, muitas aulas parecem repetidas, mas eu faço o máximo para trazer o assunto dentro do que eu falei, saúde como um direito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Constituição Federal, vou falar sobre algumas coisas sobre normas, mas o objetivo aqui é trazer para você a visão da saúde como um direito, tudo bem? Então vamos aqui para o quadro para você me acompanhar e entender melhor um pouco deste assunto. Saúde como um direito. Primeira coisa, existem normas internacionais que vão falar ou que vão trazer para o cidadão, o indivíduo, a proteção do direito à saúde. Então, vamos começar por aí. Normas internacionais. Elas vão trazer, ou elas trazem, as normas trazem proteção do direito à saúde. Beleza. Mas e no Brasil? E o direito brasileiro faz a mesma coisa? Ele dá essa proteção do direito à saúde? Sim. O direito brasileiro, ele vai dar esse direito à saúde de duas formas. Nível constitucional e o nível infraconstitucional. Eu às vezes travo um pouquinho porque escrever e falar ao mesmo tempo, meu cérebro trava, tá? Então, se eu ficar um pouquinho calado, é porque eu estou tentando escrever. Então, vamos lá. Nível constitucional. Onde que eu tenho na Constituição falando sobre a proteção do direito à saúde? Eu tenho no artigo 6 e do artigo 196 ao artigo 200. Beleza? Beleza. Dentro da Constituição, o nível constitucional, a saúde ela é tratada como um direito social. Ou, se você lembrar lá do seu direito constitucional, é um direito de segunda geração. Beleza? Beleza. Relembra um pouquinho lá do direito constitucional. E é muito legal você estudar o direito sanitário, porque você faz uma ligação muito forte, tanto com o direito administrativo, quanto com o direito constitucional. Seu estudo fica completo. Você estuda saúde, você estuda direito administrativo, constitucional, você estuda tudo de uma vez. Então, vamos lá. Falamos um pouquinho aqui das normas internacionais que trazem a proteção do direito à saúde, e no Brasil existe também essa proteção, tanto no nível constitucional quanto no nível infraconstitucional. Beleza. Sabemos que o Estado, quando eu digo Estado, você sabe que é a federação. O Estado, a federação, composta por União, Estado, Distrito Federal e municípios, tem o dever de garantir a saúde. E dentro dessa garantia, o Estado vai garantir também o acesso aos medicamentos, vai garantir o acesso a cirurgias e até mesmo, para quem precisa, próteses e órteses. Tudo isso daqui eu posso dizer que é um direito subjetivo público. Um direito subjetivo público. Não vou entrar em detalhes, mas eu vou mostrar para você o seguinte, principalmente com relação a medicamento. Isso acontece tanto com medicamento, quanto com cirurgia, quanto com as próteses e órteses.
É uma palavrinha? Judicialização. Judicialização da saúde. O que que é isso? Bom, o Estado, o governo, tem que garantir o acesso a todas as ações e serviços de saúde, incluindo medicamentos, cirurgias, próteses e órteses. Acontece que existe uma lista definida, padronizada, dos medicamentos essenciais que são disponibilizados no SUS. Então, não são todos os medicamentos que são disponíveis, que são dispensáveis gratuitamente pelo SUS. Alguns medicamentos, principalmente aqueles que são controlados, que são medicamentos mais fortes, que precisam de receita, que é um tratamento muito específico, que não é uma doença que toda a população tem, sabe? Não é uma doença que todo mundo tem, tipo hipertensão, diabetes e lá mais outras coisas. É uma doença rara e poucas pessoas têm. E o medicamento, esse medicamentozinho, ele é muito caro, muito caro. Só que a pessoa que não tem recurso nem para pagar o médico, não tem condições de pagar o remédio. E aí o que que ela faz? Ela entra na justiça para poder fazer com que o SUS, o governo, disponibilize esse medicamento, essa cirurgia, essa prótese, sem nenhum problema. Porque ele fala assim, é minha garantia, é meu direito de ter acesso a essas coisas. Como o governo não tem esses medicamentos, essa cirurgia disponível para todo mundo, e ele também não pode ficar dando para qualquer pessoa, ele analisa o caso, as pessoas geralmente entram na justiça. Então, quando você vê esse negócio de judicialização da saúde, é basicamente uma pessoa que não conseguiu ter acesso a medicamento, cirurgia ou prótese de forma simples, foi lá, precisava e o governo deu, o SUS deu. Como não conseguiu dessa forma, ele teve que partir para judicialização, beleza? Então pronto. Mas esse direito aqui é um direito subjetivo público. Agora nós vamos falar de alguns pontos da nossa Constituição Federal. Para tratar disso aqui, ó, saúde ainda como um direito. Então vamos lá. O artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. O que que esse artigo 23, inciso 2 vai dizer? Ele vai falar sobre as competências da União, do Estado, do DF e dos municípios. Competências de quê? Competências para cuidar, ó, vou tentar escrever devagar. Cuidar da saúde e assistência a pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui é um direito da pessoa. E por que que eu faço isso? Para não excluir as pessoas que têm deficiência. O SUS não é igualitário? Então, as ações e serviços de saúde têm que ser oferecidos a qualquer pessoa. E aí eu trouxe uma competência que está na Constituição Federal, dos entes federados, que é de cuidar da saúde, ó. Cuidar da saúde e prestar assistência àquelas pessoas que têm deficiência. Outro artigo que nós vamos citar da Constituição é o próximo, é o artigo 24. Eu escrevi errado. O artigo 24, o inciso 12, que ele fala sobre a competência legislativa, ou seja, de criar leis da União, do Estado e do DF. Nesse caso, como é competência legislativa, competência de legislar, de criar legislação, o município não entra. Então, União, Estado e DF. Qual é a competência legislativa deles? É proteção e defesa da saúde. Aí olha só que interessante, você sabe o que é uma competência legislativa.
E quando eu falo que a competência legislativa de proteção e defesa da saúde, significa que União, Estado e DF, eles têm competência, eles podem criar leis, decretos, normas, o quê? Que garantam a proteção e a defesa da saúde da população. Então, veja que interessante. Competência legislativa dá autoridade para esses entes federados de criar leis que protegem e defendam a saúde da população. Legal? Legal. E isso é a saúde como meu direito, e eu estou mostrando as competências até mesmo dos entes federados. Agora nós vamos falar sobre a base jurídica constitucional da proteção do direito à saúde. Eu não vou escrever, senão vai demorar demais. Proteção do direito da saúde. Pronto, vamos falar da base jurídica da proteção do direito à saúde. O que eu vou falar da base jurídica? Vou falar da Constituição Federal? Vou falar que lá no artigo 196 e 197, a minha base jurídica constitucional, ou seja, da Constituição, vai definir que a saúde é um dever do poder público ou do Estado. É um dever do poder público. E o poder público vai disponibilizar para mim, para a população, para você, para todo mundo, hospital, vai disponibilizar vacina, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e tudo mais. No artigo 198, no caput, no inciso de 1 a 3, vai trazer o quê? Os princípios básicos do SUS. Nos parágrafos 1º, 2º e 3º do mesmo artigo, tá? Estão no mesmo artigo. Ele vai falar, a Constituição vai falar sobre o quê? Sobre o financiamento do SUS. E no artigo 199, vai falar da iniciativa privada. Escrevi errado. Iniciativa privada. A participação da iniciativa privada, as vedações, as permissões, tudo no artigo 199. No artigo 200, vai falar da organização e as competências do SUS. E, não deixando de ser mais importante, nem mais nem menos importante, o artigo 197 vai falar que a saúde, ou o tema saúde, é de relevância pública. É um tema super importante, que não pode deixar, não pode ser esquecido. Então, vamos lá. A saúde como um direito. Primeiro momento que a saúde foi vista como um direito de todos, para ser assim, um direito universal, igualitário, foi lá na nossa 8ª Conferência Nacional da Saúde. Foi aqui a primeira vez que foi discutido e falado, definido que a saúde é um direito de todos. Todos que eu digo, não é todos os brasileiros, é toda a humanidade, no mundo inteiro. Primeiro lugar que foi falado isso foi aqui, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A partir daí, veio a Constituição Federal falando a mesma coisa, veio a nossa Lei Orgânica da Saúde e veio as demais leis. Lei 8.142. Todas essas leis, elas tratam a saúde como um direito, de formas diferentes, mas o objetivo, o foco principal de todas essas leis é a saúde como um direito.
todas essas leis aqui que vieram depois do Congresso Nacional de Saúde, eles vieram para delimitar ou fazer um detalhamento, vamos falar assim, detalhamento da saúde. Foram detalhar o que é a saúde, quais são as organizações, financiamento, detalhamento da saúde. E também dizer qual era o dever do Estado. Já que foi definido que a saúde é um direito de todos, mas alguém tem que ter o dever de cuidar de pelo menos as coisas mais básicas, ou aquelas coisas coletivas. O Estado é o responsável. Ele que tem um dever. Então, a Constituição Federal e as outras leis vieram para detalhar a saúde e também para definir quais são os deveres do Estado. Aqui nessa Lei 8.142 é interessante porque a partir dessa legislação foi criado os conselhos e as conferências de saúde. E o que é isso? Por que é tão importante? Porque é aqui que a população participa do dia a dia do SUS. É nos conselhos e nas conferências de saúde que a população tem participação, certo? Então, resumidamente, o direito à saúde, o nosso direito à saúde possui dois ramos: um direito social e um direito subjetivo público, que é o quê? O Estado, o governo, ele tem que adotar medidas que tragam benefícios para a saúde e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer medidas ou praticar medidas, colocar em prática, adotar medidas que venham abster o adoecimento, meu Deus. Ou seja, afastar a doença. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele tem que fazer ações, adotar medidas que tragam benefícios para a saúde, ele tem que adotar medidas que afastem o máximo possível o adoecimento. Por exemplo, saneamento básico, o ar poluído, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade dos alimentos que são produzidos, que são disponibilizados. Tudo isso são coisas que são feitas para afastar a doença. Agora, quando eu falo dever do Estado, isso aqui é muito interessante. Dever do Estado. Dever do Estado é uma obrigação. Só que, na verdade, no direito, dentro do direito sanitário, esse dever é um mecanismo, olha só, mecanismo de proteção. Então, quando eu falo que o Estado tem o dever de garantir a saúde, esse dever ele é usado como um mecanismo de proteger a saúde da população. E como que o Estado faz essa proteção? Através das leis. Lembra, as leis, elas favorecem, elas protegem. Elas protegem os mais fracos, aqueles que não têm acesso à saúde, aqueles que não têm condições sociais e tudo mais. A lei vai proteger os mais fracos, vai proteger a saúde da população. Já que o dever do Estado é um mecanismo de proteção, como que ele vai garantir esse mecanismo? Através das legislações. Então, vamos ver. As leis, elas são voltadas para proteger a saúde. Então, vamos ver quais são essas legislações. Primeiro, não em ordem de preferência nem nada, mas vamos falando aqui algumas legislações. A Lei 8080 de 1990, que ela vai regulamentar o SUS. É um mecanismo de defesa de proteção à saúde. Outra lei que vai proteger a saúde, a Lei 8.142. Outra legislação, a Lei 9782,
Que lei é essa, professora? A lei que cria a Anvisa. Outra lei, a 9.961, vai criar a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Outra lei, a Lei 6.259, de 75, que vai falar sobre as ações de vigilância epidemiológica. Outra lei de proteção à saúde, a Lei 6437, de 77, que fala das infrações sanitárias. Infração sanitária. Lei 5.991, de 73, que vai tratar do controle dos medicamentos, produtos sanitários, insumos farmacêuticos e correlatos. Só isso, professora? Não, tem mais. Temos decretos, temos portarias, temos resoluções. Tudo isso, resumindo, nós temos o nosso lindo e querido direito sanitário. Você pode pensar assim, o direito sanitário, então, é uma forma do Estado proteger a saúde. Exatamente, o direito sanitário é um mecanismo de proteção à saúde da população, através de quê? Das legislações que protegem os mais fracos, dando aos mais fracos a garantia de saúde, assim como qualquer outra pessoa. Esse é o nosso direito à saúde. O Estado tem um dever de proteger a saúde? Tem, através das leis. Agora, para finalizar a nossa parte teórica, que essa aula foi mais tranquilazinha, vamos falar um pouco sobre a hierarquia legislativa. Meu Deus, professora, a senhora está dando aula de direito sanitário ou direito constitucional administrativo? Direito sanitário. Mas vamos lá. Hierarquia legislativa. Até minha letra saiu voando dessa vez, hein? O que é isso? É uma ordem hierárquica das legislações. Por exemplo, Constituição Federal de 88, ela está no topo. Significa o quê? Ela é a nossa mãezona. Mãezona. Ela é a lei máxima no nosso país. Então, tudo que está aqui não pode ser contrariado. Existem as legislações que vêm abaixo, que vêm depois da Constituição Federal. Todas essas outras legislações devem respeitar o que está escrito, determinado na Constituição Federal. Então, como é que é a nossa hierarquia legislativa? Temos a Constituição Federal, beleza. Temos leis complementares. E tudo isso você vai lembrando que eu estou falando de leis que protegem a saúde. Leis complementares. Depois nós temos as nossas leis ordinárias. Não pense no direito administrativo nem constitucional, tá? Pense em todas essas leis como leis que protegem a saúde. De novo, eu estou falando da hierarquia legislativa, mas aqui dentro tem as leis da saúde. Por exemplo, nessa lei ordinária, nós temos a nossa lei 8080, tem a lei 8.142, tem a lei 9782 e por aí vai. Depois temos lei complementar. Ou lei complementar aqui não, complementar. Por exemplo, a lei 141, lei complementar 141. Depois decretos, depois portarias e depois resoluções. Professora, tem que decorar isso? Não, não precisa decorar, não estou te ensinando direito administrativo. E quem sou eu para falar de legislação, ordem hierárquica? Não sou a pessoa totalmente qualificada para falar disso. O que eu quero te dizer? A saúde, ela foi definida, a primeira proteção à saúde, a principal proteção à saúde, está aqui na nossa Constituição Federal. Mas nós falamos das competências legislativas da União,
do Estado e do DF. Onde eu vou utilizar essa competência legislativa? Nessas outras aqui, ó. Nessas leis que estão abaixo da Constituição Federal. Todas elas vão proteger a saúde de uma forma, mas sempre respeitando a lei maior. Então, qualquer outra lei que você veja de saúde, seja uma lei 8080, seja uma lei complementar 141, seja uma portaria, seja uma resolução da Anvisa, seja um decreto, qualquer coisa que você veja desse campo aqui, você tem que saber que eles estão sempre respeitando o principal, que é a Constituição Federal. Nenhuma dessas aqui podem ir contra, não podem ferir o que está na Constituição Federal. Essa é a nossa hierarquia legislativa. Então, a Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde e as demais legislações, elas vão organizar, vão regulamentar, vão trazer algum detalhe a mais que a Constituição Federal não trouxe, certo? Agora vamos para os nossos exercícios. O direito à saúde no Brasil, que se restringia aos trabalhadores segurados pela Previdência Social, estendeu-se a todas as pessoas, a partir da criação do SUS, tornando-se um direito assegurado pelo Estado. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, a questão está dizendo o seguinte, que o direito à saúde no Brasil, especificamente no Brasil, ele era um direito restrito. Era um direito restrito às pessoas que trabalhavam e contribuíam para a Previdência Social. E ele passou a ser um direito a todas as pessoas, ou estendeu-se a todas as pessoas, a partir da criação do SUS. E a partir dessa criação, além de se estender para todas as pessoas, o direito à saúde tornou-se um direito assegurado pelo Estado, ou seja, o Estado agora assegura as pessoas desse direito à saúde. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou certo? Questãozinha certa. O direito à saúde passou pela fase de ser restringida às pessoas que trabalhavam e contribuíam para a Previdência e agora estendeu-se a todas as pessoas e é um direito assegurado pelo Estado. Próximo questão, o objetivo do SUS. É objetivo do SUS, Sistema Único de Saúde, garantir assistência à saúde, já que se trata de um direito fundamental do ser humano. Aqui está falando de um direito fundamental, ou seja, a saúde é um direito de todo mundo. Ou você pode ler ao contrário também. Todo ser humano tem o direito à saúde. Todos têm direito à saúde. É um direito fundamental? Sim. Por ser um direito fundamental, é um direito da população, um direito humano. Então, gabarito também está certo. Vamos para outra questão. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Sendo assim, julgue o item conforme a Lei 8080. Apesar de não termos falado especificamente da Lei 8080, você é capaz de responder. As ações e os serviços de saúde incluem atenção à saúde indígena, sendo obrigatório levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, educação sanitária e integração institucional. Gabarito certo ou errado? A resposta está, o gabarito está correto. A resposta está correta. Por quê? Porque a saúde, o direito à saúde, ela atinge não só a população branca. Os indígenas também têm direito a esse direito à saúde. E como nós falamos da igualdade, e dentro da igualdade falamos de tratar os desiguais de forma desigual, os povos indígenas têm uma desigualdade em relação a nós que vivemos na sociedade, na cidade grande. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atender essa população respeitando tanto a realidade local de onde eles vivem, como sua cultura.
sempre levando em conta os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, educação sanitária e integração institucional. Não é porque é povo indígena que você vai tratar de forma diferente. Você vai ter o mesmo tratamento, eles vão ter o mesmo assistência à saúde, lembrando que os desiguais são tratados de formas desiguais. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula falando sobre saúde como direito. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido bastante que o dever do Estado é um mecanismo de defesa e de proteção, e a forma que ele protege a saúde da população é a partir das legislações. E o direito sanitário vem para proteger a saúde de todo mundo e garantir que todos tenham uma vida plena, uma qualidade de vida excelente. Eu espero vocês no próximo bloco. Até mais!